Aviso divino. O segredo chocante. Sobre quem tenta roubar sua paz. Deus está agindo. Parte 1. O alerta do Espírito Santo e a falsa bondade, escolhido por Deus. Preste muita atenção. Você está em perigo. Uma verdade chocante está escondida logo atrás da máscara daquela pessoa que acabou de vir à sua mente neste exato momento. Aquela intuição inquieta e aquele aperto sufocante no peito não são um erro. Eles são um sinal de emergência enviado pelo universo para proteger a sua alma de uma traição silenciosa que está acontecendo. Não desvie o olhar desta mensagem por nada, pois os próximos segundos vão te revelar o segredo para identificar com precisão aquele que está silenciosamente sugando a sua luz, ajudando você a impedir um plano maldoso antes que cause um dano irreparável. Se você virar as costas para este aviso agora, estará rejeitando a graça que Deus está derramando exatamente sobre a sua ferida mais aberta. Você está absolutamente certo, todas as suas suspeitas antigas são verdades inegáveis, esperando para serem validadas pela força da clarividência que cresce poderosamente dentro de você. Eu sei perfeitamente como você tem se sentido. Quantas noites você já passou em claro, olhando para o teto no escuro do seu quarto, com o coração acelerado e a mente confusa por causa de fofocas e injustiças no trabalho ou pela frieza dentro da própria família? Quantas vezes você apertou o seu terço entre as mãos calejadas, rezando com lágrimas silenciosas nos olhos, pedindo a Nossa Senhora que te desse clareza sobre o porquê de se sentir tão exausto? Mesmo quando está perto de pessoas que juram te amar, você vai à missa. Tenta entregar todas essas angústias no altar, mas aquela sensação de alerta constante nunca te abandona. Meu irmão, minha irmã, por favor, entenda, isso não é fraqueza e não é paranoia. Essa pessoa está tentando se infiltrar no seu círculo de energia usando os roteiros mais impecáveis, empregando uma falsa bondade como isca para te distrair da missão nobre que você carrega. Ela sorri para você, te oferece ajuda, mas, no fundo, a sua alma, tocada e iluminada pelo Espírito Santo, grita que algo está profundamente distorcido. Mas preste muita atenção a um sinal específico, um código secreto no comportamento deles, que apenas os escolhidos conseguem enxergar quando alcançam um estado de despertar total. Nos segundos finais desta mensagem, quando este segredo for revelado, cada máscara será arrancada, expondo as intenções impuras que eles tentam tanto esconder. Não deixe a lógica da sua mente te enganar, pois a sua alma já reconheceu a frequência distorcida dessa pessoa muito antes dela dar o próximo passo. Nesta hora fatídica, respire fundo e faça imediatamente um ato de conexão para selar a proteção divina ao seu redor. Deixe um comentário com a frase "Confirmo a verdade" logo abaixo, como uma forma de afirmar a sua frequência desperta e estabelecer um escudo de energia impenetrável. Cada palavra que você escreve agora não é apenas uma resposta, mas um selo espiritual que bloqueia diretamente qualquer esquema das trevas que tente se aproximar da sua vida, confirmar publicamente a sua consciência e se comprometer a seguir as orientações que virão, criará diretamente uma teia de luz envolvendo o seu caminho, forçando todos os enganadores a recuarem automaticamente diante da aura radiante de uma alma que enxergou a verdade. Uma clareza absoluta espera por você logo à frente, onde todas as perguntas serão respondidas e todas as correntes de manipulação serão permanentemente despedaçadas pela sua fé inabalável. Não deixe nada interromper este momento, porque a chave final está prestes a ser entregue a você para te libertar da ambiguidade e restaurar o seu domínio sobre o próprio destino. Quando você chegar ao final desta orientação, vai perceber que está envolto em segurança absoluta e que nenhuma falsidade pode resistir à sabedoria do escolhido. Mantenha o seu foco. Abrace o segredo final para agarrar o poder da proteção eterna.
e esteja pronto para dar um passo rumo a uma jornada próspera, onde a luz da verdade guiará cada passo seu. Você está satisfeito com o tom emocional, a riqueza dos detalhes católicos e a fluidez desta primeira parte? Se sim, me dê o comando para começarmos a escrever a parte 2. Parte 2. O radar espiritual e o peso no coração. Cada vibração na atmosfera ao seu redor está mudando neste exato momento. E você sente isso. Não é verdade? É um peso invisível. Uma pressão esmagadora no seu peito, sempre que aquela pessoa entra na sala ou quando o nome dela aparece na tela do seu celular. Quando você está ajoelhado na igreja, tentando se concentrar no sacrifício sagrado da missa, e a lembrança dessa pessoa invade sua mente. O seu coração se aperta de uma forma inexplicável. Nunca chame isso de ansiedade sem fundamento. Nunca permita que este mundo te rotule como paranoico ou excessivamente sensível. A verdade, meu irmão, é que você não é sensível demais. Você tem clarividência espiritual. Você não está pensando demais nas coisas, na realidade. Você está enxergando através de tudo. Escolhido. O seu radar espiritual. O dom do discernimento que o Espírito Santo colocou em você. Está varrendo frequências que as pessoas comuns jamais conseguirão alcançar. Você está na posição de um vigia noturno. Aquele que consegue ver a sombra escura se movendo na floresta profunda, muito antes de ela se revelar sob a luz do luar. Entenda isso com clareza. Essa pessoa está tentando, de maneira persistente e incrivelmente sutil, decodificar a sua frequência de energia. Eles não vieram para te fazer companhia. Eles vieram para investigar e sondar. Você carrega uma fonte pura de luz. Um selo divino que almas vagando no vazio desejam desesperadamente. É exatamente por isso que você se sente tão exausto após cada conversa com eles. É por isso que você se sente tão esgotado. Como se tivesse acabado de lutar uma guerra sangrenta. Mesmo que tenha apenas se sentado ao lado deles por alguns minutos. A sua energia, guiada pelo seu anjo da guarda, está se forçando a estabelecer uma barreira de defesa contra a invasão não autorizada de alguém que está intencionalmente tentando embaçar a sua clareza. Olhe para trás, para a história sagrada, e veja que você não está sozinho nessa experiência dolorosa. Lembre-se do rei Davi, um grande escolhido. Quando Davi estava diante do rei Saul tocando a sua harpa, o mundo inteiro via apenas um rei desfrutando de uma bela música. Mas a alma de Davi sentia o tremor da lança na mão de Saul, antes mesmo que ela fosse atirada. Davi não olhava com os olhos físicos. Ele olhava com a sabedoria divina. Ele sabia que o espírito de Saul havia abandonado a verdade e estava cheio de obsessão e inveja. E assim é você. Escolhido, você é um Davi dos tempos modernos, sentindo a lança da traição sendo afiada por trás dos sorrisos amigáveis e tapinhas nas costas que a outra pessoa te dá. Você não precisa esperar que essa pessoa te ataque para ter o direito de ficar em guarda. O divino concedeu a você o poder de reconhecer o inimigo mesmo enquanto ele ainda está tramando no escuro. O que está acontecendo aqui não é apenas um simples conflito pessoal ou um mal-entendido. Esta é uma tentativa de quebrar a trajetória do seu destino. Há uma razão muito mais obscura e espiritual pela qual essa pessoa se aproximou de você. Mas não suspire aliviado ainda, porque o verdadeiro motivo pelo qual eles fingem te apoiar aquelas palavras que parecem conselhos suaves, mas que, na verdade, servem para segurar o seu avanço e te manter na zona de conforto esconde um abismo profundo. Existe uma tática sombria que eles usam quando percebem que você está prestes a despertar totalmente e assumir o seu poder supremo. Um segredo sobre a fome espiritual deles, que vai te deixar chocado. Parte 3. O roubo da sua paz e o amparo de Nossa Senhora, porque essa pessoa mirou exatamente em você. No meio de tantas outras, eles não vieram para construir, eles vieram para consumir. Você possui uma fonte pura de luz,
Um selo divino, que almas vagando no vazio desejam desesperadamente. O seu coração carrega a marca do Espírito Santo. E essas pessoas são atraídas por você como criaturas da noite, atraídas por uma tocha em chamas. Mas tenha muito cuidado. Escolhido. Porque quando eles percebem que não conseguem possuir essa luz, eles encontram um jeito de apagá-la. Aquele que está diante de você agora pode até trazer elogios que brilham como diamantes. Mas a sua alma já provou a amargura pungente da inveja escondida atrás desse mel doce. Eu sei o quanto isso machuca a sua alma. Quando o silêncio da noite cai e você se encontra sozinho no seu quarto, derramando lágrimas escondidas, porque não consegue entender tanta falsidade gratuita, vinda de quem você acolheu com tanto amor. É exatamente nesse momento de dor profunda, quando você chora agarrado ao seu terço, que a Virgem Maria se aproxima de você. Nossa Senhora te envolve com o manto sagrado dela, enxugando as suas lágrimas e sussurrando ao seu ouvido que você não está desamparado. Ela sente a sua angústia ao lidar com corações tão endurecidos. Você está absolutamente certo ao sentir esse terrível descompasso entre vocês dois. Isso não é uma simples diferença de opiniões. É uma reação química espiritual entre a verdade e a falsidade. Quando um escolhido fica ao lado de alguém que usa uma máscara, a verdade dentro de você fala automaticamente para exigir justiça. É por isso que você se sente tão exausto após cada conversa com eles. A sua alma está gritando para recuperar o espaço sagrado que foi violado. O seu espírito rejeita fisicamente a escuridão que tenta se disfarçar de amizade. Olhe bem fundo para a natureza desta situação. Eles veem um futuro em você que eles nunca poderiam ter. Eles veem a aura do escolhido brilhando tão intensamente que isso expõe os cantos apodrecidos e escuros dentro da própria alma deles. Em vez de escolherem curar a si mesmos, buscando o perdão e a graça de Deus, eles escolhem tentar arrastar você para baixo, para a mesma frequência miserável deles. Entenda de uma vez por todas, isso não é mais um mal-entendido emocional, é uma invasão espiritual. Eles estão tentando sequestrar as suas emoções, transformando você em um suprimento infinito de energia para preencher o vazio dentro deles. Mas eles estão redondamente enganados. Eles subestimaram o selo de proteção que você carrega na sua testa. No entanto, o perigo não mora no que é óbvio. A maldade mais letal não se apresenta de forma escandalosa. Eles vão fazer perguntas ambíguas. Eles vão oferecer conselhos tranquilizadores que, na verdade, têm o único objetivo de segurar o seu avanço. Eles têm pavor do dia em que você despertar totalmente e assumir o seu poder supremo. É por isso que eles estão silenciosamente colocando pedregulhos nas suas asas, fingindo te ajudar a manter o equilíbrio. Mas, na realidade, mirando para te impedir de voar alto. Cada pedaço de crítica construtiva que eles te dão serve apenas para apagar a sua empolgação. Mas não se engane. Não respire aliviado ainda. Há uma armadilha incrivelmente perversa sendo armada nos bastidores dessa falsa bondade. Uma tática de manipulação psicológica tão antiga, usada desde os tempos bíblicos, que tem o poder de destruir a muralha da sua vida se você não agir rápido. O que eles realmente querem quando pedem para você descer e negociar com eles. A verdade por trás dessa estratégia sombria vai virar a sua visão de mundo de cabeça para baixo. Parte 4. A tática do inimigo e a muralha de Neemias. Lembra do segredo sobre a fome espiritual deles que eu mencionei? Aqui está a verdade nua e crua, que vai quebrar todas as suas ilusões, cada pedaço de crítica construtiva que eles te dão, e que apaga o seu entusiasmo. Cada sorriso contido e cínico pelas suas costas. Cada ato de manipulação psicológica. Tudo isso são cordas invisíveis tentando amarrar o seu destino brilhante à mediocridade deles. Eles têm um pavor mortal do dia em que você despertar totalmente e assumir o seu poder supremo. Por isso, eles estão tentando, a todo custo, te manter na sua zona de conforto, preso na ambiguidade
e sob o controle absoluto deles. Você consegue enxergar a gravidade disso. Eles não querem que você construa o seu futuro sob a graça de Deus. Quando você começa a prosperar no seu trabalho, quando a sua família começa a encontrar paz, ou quando você sai revigorado de uma missa, essa pessoa aparece com um conselho mascarado ou uma fofoca para plantar a semente da discórdia e roubar a sua alegria. Eles querem desesperadamente que você desça do lugar de honra onde Deus te colocou. Lembre-se da imagem de Neemias nas Sagradas Escrituras. Quando ele estava reconstruindo a muralha de Jerusalém, homens malignos como Sambalate e Tobias ficaram ao pé da muralha, zombando dele, tentando enganá-lo para que descesse e fosse negociar. Eles usaram o medo, a dúvida e as mentiras na tentativa de interromper a sua grande obra. Mas Neemias, um escolhido cheio da sabedoria de Deus, não abandonou o seu posto por um único segundo. Ele declarou com autoridade que estava fazendo uma grande obra e que não poderia descer. E assim é você, meu irmão, minha irmã. Você está construindo a muralha de proteção para o seu destino, para o seu lar e para a sua alma. Aquele que está tentando te distrair agora é o Sambalate dos tempos modernos. Eles querem que você abandone a sua muralha sagrada para descer ao nível deles, para discutir, dar explicações e se justificar sem parar. Não faça isso de jeito nenhum. O trabalho do escolhido é continuar construindo, continuar brilhando e deixar que o seu sucesso abençoado por Deus seja a resposta mais contundente a todos os esquemas sombrios. A gravidade desta questão atingiu um alerta vermelho. Preste muita atenção ao que o Espírito Santo quer te dizer agora. Se você continuar permitindo que essa pessoa permaneça no seu círculo de energia, você está consentindo diretamente que eles apaguem o mapa que leva ao seu tesouro. Entenda que a presença constante deles na sua vida é como um vazamento em um barco que está indo em direção ao oceano. Não importa quão pequeno seja esse vazamento, ele fará com que você afunde antes mesmo de conseguir avistar a terra prometida. Você não nasceu para ser controlado por almas que têm terror da luz. Mas eu sei que o seu coração bondoso, moldado pela fé católica, sofre com a ideia de virar as costas para alguém. Você sente culpa ao pensar em cortar laços, com medo de estar sendo egoísta ou pecando contra a caridade. Contudo, prenda a respiração agora e me escute com toda a atenção da sua alma. O que Deus está prestes a te pedir não é um ato de vingança, mas um ato sagrado de proteção. Você sabia que tolerar o mal conscientemente é um verdadeiro suicídio para um escolhido? A revelação que vem a seguir sobre a poda divina e a instrução clara de Jesus sobre como lidar com lobos vai libertar a sua consciência de uma vez por todas. Parte 5. A poda divina e a coragem de dizer: não, você não pode mais permanecer neutro. A tolerância mal direcionada é um verdadeiro suicídio para um escolhido. Eu sei que, como um bom católico, você foi ensinado a perdoar e a ter misericórdia. Mas preste muita atenção: perdoar não significa permitir que o mal continue destruindo o templo do Espírito Santo, que é você mesmo. Cada momento que você passa se preocupando com as intenções venenosas dessa pessoa é um momento que você perde a sua conexão com o divino. O divino, o próprio Deus, está te pedindo para ser decisivo agora. Este é o momento exato para executar uma purificação radical de energia na sua vida. É hora de você acelerar este processo de separação. Você não pode trazer lixo para dentro do templo da paz. A sua demora em cortar esse cordão de energia com essa pessoa falsa só adia o dia em que você receberá a sua coroa de vitórias. Lembre-se do ensinamento antigo e sagrado de Jesus Cristo. Estrategicamente colocado para a sua jornada, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas.
O Senhor exige que você seja inofensivo e puro de coração. Mas Ele também te obriga a ser sábio. E essa sabedoria sagrada é reconhecer que os lobos sempre usam pele de cordeiro. E a sua intuição, o aviso do seu anjo da guarda, é a única ferramenta para arrancar essa pele de ovelha. Não tenha medo da solidão que pode vir após esse corte. Porque é exatamente nesse silêncio que você ouvirá o chamado da grandeza mais claro do que nunca. Toda célula do seu corpo está vibrando com uma mensagem de confirmação neste instante. Sinta o calor subindo no seu coração agora mesmo. É o fogo da verdade queimando as névoas do engano. Essa pessoa está tentando sim. Eles ainda estão tentando a cada segundo prender a sua atenção, drenar a sua criatividade e diluir a sua identidade sagrada de escolhido. Mas o poder de pará-los reside exatamente na sua decisão neste momento. Uma vez que você diga um não firme e inabalável na sua alma, todo o plano deles desmoronará como um castelo de areia diante de uma onda gigante. Mas segure-se firme. Não respire aliviado ainda. Não ache que a batalha termina apenas com um simples não. Porque quando você finalmente corta os laços e adota a postura de um filho ou filha de Deus que não se curva mais à manipulação, a reação daquela pessoa será no mínimo assustadora. Eles vão tentar uma última e desesperada cartada para te desestabilizar. Contudo, é aí que o maior milagre espiritual acontece. O que exatamente ocorre quando você escolhe o silêncio absoluto diante dos ataques deles? O segredo de como a sua aparente vulnerabilidade se transformará na mesma autoridade de rei que Jesus demonstrou diante do tribunal. Vai blindar a sua mente para sempre. Parte 6. A virada no jogo e o silêncio de Jesus. Observe o colapso dos cenários falsos que aquela pessoa construiu com tanto cuidado ao redor da sua vida. Quando você escolhe o silêncio sagrado, você não está simplesmente ficando calado. Você está arrancando do seu oponente a arma mais poderosa que ele possui. Essa pessoa está ficando louca de desespero porque não consegue mais nenhuma reação de você. Os esforços deles passaram de sutis a desesperados. Você consegue ver isso. As indiretas e fofocas deles se tornaram escancaradas. As ações manipuladoras agora são desajeitadas e óbvias. Esse é o sinal definitivo de que o controle voltou totalmente para as mãos do escolhido. Você não é mais a presa no jogo deles. Você se tornou o observador supremo, olhando de cima para as ruínas de um plano maldoso que nunca poderá se realizar. A verdade é que todo o esforço dessa pessoa é uma tentativa desesperada e sem esperança de impedir que a sua luz chegue ao destino final, planejado por Deus. Eles têm pavor da verdade que está crescendo dentro de você. Eles têm pavor da sabedoria que brilha no seu rosto. Neste exato momento, você está entrando em um estado de total imunidade espiritual. Cada praga silenciosa, cada inveja e cada intenção tóxica enviada contra você está voltando diretamente para aquele que a semeou. Você não precisa mover um único dedo para revidar, porque a ordem divina está executando a justiça em seu nome. Enquanto você caminha no seu despertar espiritual, cada passo que você dá cria um tremor que abala as estruturas da falsidade. Você está acelerando de forma milagrosa no exato caminho onde aquela pessoa queria ver você tropeçar. Nunca rebaixe a sua frequência espiritual para confrontar aqueles que escolheram viver nas trevas. Um escolhido de Deus nunca briga por espaço com almas perdidas. Um escolhido simplesmente brilha e deixa que a luz faça o trabalho sagrado de separação. Sinta a liberdade se espalhando pela sua alma agora mesmo. A liberdade bendita de não estar mais acorrentado pelas expectativas ou pelas manipulações psicológicas dos outros. Você está dando um salto gigantesco para a frente, onde as velhas barreiras desaparecem como fantasmas na névoa da manhã. Você está se tornando mais forte, mais perspicaz e infinitamente mais poderoso a cada segundo em que confia na orientação do alto. Lembre-se da postura de nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua paixão, quando Jesus estava diante do tribunal de Pilatos, cercado por mentiras,
falsas testemunhas e acusações injustas feitas por homens invejosos que queriam destruir a sua missão. O que o Salvador fez? Ele permaneceu em silêncio. Um silêncio que não era de fraqueza, mas de uma majestade e autoridade tão esmagadoras que fez o próprio governador romano tremer na cadeira de juiz. Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que o poder daqueles homens era terreno e passageiro, enquanto o seu reino vinha do Pai Celeste. Ao não responder às provocações, Jesus desarmou o teatro dos seus inimigos. E você, escolhido, está sendo chamado a imitar essa virtude heróica. Quando você se cala diante das provocações e injustiças daquela pessoa, o seu silêncio se torna uma oração de pura confiança em Deus. Você não precisa se defender com as suas próprias mãos. Mas não se acomode achando que a sua história termina no silêncio do sofrimento. O desfecho dessa provação é algo grandioso. Há um momento da história sagrada que reflete perfeitamente o que vai acontecer com você. A reviravolta na vida de um escolhido que foi jogado em um poço profundo pelos próprios irmãos, mas que terminou assentado em um trono de honra. O que o Senhor faz com o mal que tentam contra você vai te deixar sem fôlego. Parte 7. A história de José e a restauração completa. Lembre-se da jornada sagrada de José do Egito. Um grande escolhido, que passou pela traição mais dolorosa e cruel vinda dos seus próprios parentes mais próximos. Aquelas pessoas tentaram apagar os seus sonhos divinos, jogando-o em um poço escuro e taba. Depois, vendendo-o como escravo, eles pensaram, com toda a arrogância do mundo, que haviam destruído o seu destino brilhante e calado a voz de Deus na vida dele. Quantas vezes você se sentiu exatamente assim, jogado no fundo de um poço escuro e frio de angústia, traído por pessoas que sentavam à sua mesa e sorriam para você? Você já perdeu noites de sono, sentindo um nó na garganta, se perguntando como pagaria as contas, ou como limparia o seu nome depois de ser alvo de mentiras e injustiças no seu ambiente de trabalho. Você já chorou se perguntando como curaria o seu coração estilhaçado após uma fofoca familiar que destruiu a sua paz. O poço do abandono é assustador. E a dor de não ser compreendido, quando você fala a verdade, dói profundamente na alma. Mas escute esta declaração poderosa de José, quando ele finalmente se levantou na posição de autoridade suprema. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Esta é a exata mensagem que os céus têm para você agora mesmo. Escolhido, cada plano maldoso que aquela pessoa está tentando executar contra você, o divino está transformando maravilhosamente em uma plataforma de lançamento para te elevar a novos e inimagináveis patamares. Deus não apenas cura, Ele restitui e exalta. Aquela pessoa teve a intenção sombria de te humilhar, mas o resultado final de toda essa provação será a sua glorificação. Aquela pessoa teve a intenção perversa de te deixar espiritualmente e materialmente pobre, mas o resultado garantido será a sua abundância transbordante em sabedoria e em uma paz que o mundo não pode oferecer. Você consegue sentir a magnitude da graça que está operando na sua vida. Você está entrando em uma frequência de luz tão pura que a escuridão simplesmente não consegue mais existir perto de você. O esforço ridículo daquela pessoa para te derrubar é como tentar esvaziar o oceano inteiro com uma colher, ou tentar cobrir a luz do sol usando apenas uma mão. Você é o sol nascente abençoado pelo alto. Você é o oceano de poder. Nenhuma falsidade consegue se manter de pé ou sobreviver na presença de uma alma totalmente desperta pelo Espírito Santo, como a sua. Neste exato momento, a verdade está sendo exposta de forma tão clara e cristalina que nenhuma explicação extra é necessária. Você vê tudo. Você entende tudo. E, o mais importante de tudo, com a força de Cristo, você superou tudo isso. A transformação milagrosa do seu destino não é mais uma promessa distante. Ela está acontecendo agora mesmo. A cada respiração sua, você está sendo equipado com uma armadura espiritual impenetrável.
forjada a partir das próprias provações que aquela pessoa intencionalmente preparou para te destruir. Preste muita atenção, a sua restituição já começou. A paz psicológica que parecia inatingível agora preenche o seu quarto à noite, permitindo que você durma o sono dos justos, sob o manto de Nossa Senhora. As portas financeiras que foram fechadas pela inveja humana estão sendo escancaradas pelas mãos providenciais de Deus. Aquele que tentou sugar a sua luz agora é forçado a assistir de longe à sua vitória inegável. Contudo, seguro e firme, não se apresse em suspirar aliviado e não desvie o seu foco ainda. A cura e a restituição são apenas uma parte deste milagre estrondoso. Como você garante que nenhum outro inimigo oculto consiga se levantar contra você no futuro, a vitória final exige que a justiça divina atue de uma maneira que vai deixar todos ao seu redor maravilhados e em completo silêncio reverente. Há um mistério profundo escondido na história de uma grande rainha escolhida, que está prestes a revelar como a justiça de Deus fará com que o feitiço do inimigo se volte integralmente contra ele mesmo. Parte 8. A Justiça Divina e a Rainha Esther. Lembra-se do segredo profundo sobre a justiça divina que prometi te contar. A resposta está em uma das histórias mais impressionantes das Sagradas Escrituras. Lembre-se da Rainha Esther, uma verdadeira escolhida que ficou no limiar entre a sobrevivência e a glória. Esther não lutou usando as armas mortais deste mundo. Ela lutou posicionando-se firmemente sob o poder e a proteção absoluta do divino. Quando ela percebeu o plano maldoso de Hamã, o homem corrupto que tentava aniquilar o seu povo e que ameaçava diretamente a sua posição, Esther não escolheu fugir ou implorar por misericórdia humana. O que ela fez? Ela se manteve firme na posição majestosa de uma rainha. Ela usou o silêncio, o jejum e uma fé inabalável em Deus para virar o jogo completamente a seu favor. Ela dobrou os joelhos em oração, confiando que o Senhor dos Exércitos travaria aquela batalha por ela, e assim é você. Escolhido, você é a Esther desta era atual. Aquele que está tentando te prejudicar, espalhando calúnias ou tentando destruir o seu trabalho e a sua família, está, na verdade, cavando a própria sepultura, exatamente como a forca que Hamã construiu para outro, apenas para ele mesmo ser enforcado nela. É aqui que a sua alma pode encontrar o descanso verdadeiro. Você não precisa buscar vingança. O católico verdadeiro sabe que a justiça pertence a Deus. Cada complô armado contra você está dando uma volta de 180 graus para destruir exatamente aquele que o criou. Você não precisa mover um único dedo. O divino está executando a justiça por você com uma precisão impressionante. Lembre-se da promessa sagrada estabelecida para a sua jornada. As mesmas palavras do salmo que você reza pedindo proteção, ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas, você encontrará refúgio. A verdade dele será o seu escudo e broquel. Você não precisa pegar uma espada para caçar os seus inimigos, porque a verdade que você carrega já é o escudo mais forte que existe. Quando você caminha na verdade, cada flecha venenosa de engano se despedaçará automaticamente antes mesmo de tocar em você. Aquele que tenta te prejudicar vai perceber muito em breve que tocar em um escolhido desperto, ungido pelo Espírito Santo, é tocar no fogo consumidor do divino. Eles vão se queimar exatamente nas mesmas tramas que construíram com tanto esforço e maldade nos bastidores. A gravidade do que aquela pessoa tentou fazer contra você não é mais sobre o mal que eles podem causar, mas sobre quão grande você se tornará depois que esta vitória for completada. O Senhor está limpando todo o ruído e varrendo toda a poeira da sua vida. Mas pare um momento e respire fundo. Não ache que a sua recompensa se resume apenas em ver a justiça sendo feita. O que Deus planejou para o espaço vazio que essa pessoa tóxica deixará na sua vida é simplesmente assombroso. Como as portas que antes estavam trancadas por anos se abrirão simultaneamente. Como o seu anjo da guarda está trabalhando neste exato momento para trazer conexões puras e uma abundância que você jamais imaginou.
O mistério da porta aberta que ninguém pode fechar vai te arrepiar dos pés à cabeça. Parte 9. A abertura das portas e o selo de proteção. A velocidade da sua transformação está acontecendo tão rápido que eles não conseguem reagir a tempo. Você consegue ver isso. Sinta a mudança no ar. Sinta o frescor da graça divina soprando sobre os seus caminhos, as portas que aquela pessoa fechou intencionalmente na sua cara, usando de influência, fofocas e manipulação covarde, estão agora se escancarando automaticamente, levando você a espaços de abundância e bênçãos que eles jamais poderão entrar. Quem está abrindo essas fechaduras antigas não são mãos humanas, mas o seu próprio anjo da guarda, agindo sob o comando direto do Espírito Santo para honrar as suas lágrimas, a tentativa cruel deles de te empobrecer, tanto espiritual quanto materialmente, tornou-se uma verdadeira piada cósmica. Porque, exatamente neste momento, o fluxo de riqueza e sabedoria está jorrando na sua vida como uma cachoeira. Você está se tornando imparável. Todas as amarras e restrições do passado, todas as vezes que você teve que se encolher para caber nas expectativas limitadas e invejosas deles, estão sendo queimadas no fogo do seu despertar. Você está entrando em uma era onde cada pensamento guiado por Deus que você tem possui o poder de criar uma nova realidade. Lembre-se de quantas vezes você se sentiu sozinho na caminhada, achando que a sua cruz estava pesada demais e que não havia ninguém no mundo que te compreendesse de verdade. Aquele vazio doloroso deixado por falsos amigos está sendo preenchido. A sabedoria divina está trazendo para a sua vida conexões puramente autênticas, verdadeiros irmãos e irmãs na fé, almas que vibram na mesma luz que a sua e que vão te ajudar a carregar a sua cruz com amor, em vez de torná-la mais pesada. A porta da sabedoria, a porta da riqueza transbordante e a porta das conexões puras foram escancaradas exclusivamente para você. Ouça a confirmação divina que está sendo gravada no seu destino exatamente neste momento. Eis que pus diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Isso não é apenas uma promessa poética, é uma realidade espiritual já existente na sua vida. Aquele que tentou te parar agora é apenas um mero espectador da glória que você está recebendo. Você não precisa nem virar o rosto para ver o que eles estão fazendo, porque a sua jornada é inteiramente voltada para a luz, para a plenitude. Olhe direto para o futuro e sorria, porque todos os preparativos celestiais foram concluídos. Sinta-se seguro, porque você está protegido por exércitos de anjos invisíveis a olho nu, mas de poder infinito. Cada oração que você sussurrou no escuro do seu quarto, cada esperança que você depositou aos pés da Virgem Maria, foi ouvida e está sendo respondida com ações concretas na sua realidade, inovações na sua sorte, elevação espiritual profunda e uma paz absoluta são os presentes tangíveis que você está segurando em suas mãos agora mesmo. Contudo, preste muita atenção. Não deixe a sua mente vagar nem por um segundo agora. Embora a porta esteja aberta e o banquete esteja preparado pelo próprio Cristo, você precisa tomar posse definitiva de tudo isso. O inimigo foi desmascarado e derrotado, mas para que a sua vitória seja selada para toda a eternidade, para que o escudo de proteção seja ativado de forma permanente, blindando você e a sua família contra qualquer ataque futuro. O alto exige um último passo. Qual é esse ato final de consagração? Como você usa o seu livre-arbítrio agora para garantir que a sua coroa jamais seja roubada? A revelação final vai fechar todas as portas para o mal e coroar a sua vitória. Parte 10. A coroação da vitória e o chamado final. Sinta o silêncio absoluto envolvendo o seu espaço agora. Uma paz profunda que você, em algum momento, achou que havia perdido para sempre no meio do caos e da mentira. Esse silêncio não é um vazio, é o som da grande separação sendo finalmente concluída. Escolhido, você atravessou o olho do furacão.
Carregou a sua cruz com dignidade. E agora? O céu à sua frente está se iluminando com as auroras mais brilhantes da graça de Deus. A tentativa daquela pessoa de te distrair, ferir e prejudicar é, a partir de hoje, apenas um eco fraco do passado, uma lição que você já decodificou e um obstáculo que já foi superado pela força de Cristo. Você não está mais onde a ambiguidade e a falsidade podem te alcançar, pois você foi elevado a uma nova altura espiritual, onde a sabedoria interior e o poder de Deus se tornaram a sua respiração natural. Esta transformação maravilhosa do seu destino não é apenas uma mudança temporária, mas um reposicionamento permanente no fluxo das bênçãos do alto. Mas lembre-se daquele último passo, o ato final de consagração que mencionei. Aqui está o segredo para trancar as portas ao mal para sempre e selar a sua vitória. Deus te deu o livre-arbítrio, e as graças mais poderosas do céu exigem a sua participação ativa e corajosa. A urgência desta fase final é que você deve se integrar totalmente à versão mais elevada de si mesmo que Deus planejou para você. Não permita que nem sequer um único resquício de dúvida ou de ansiedade do passado permaneça no seu coração. Realize agora um ato poderoso de afirmação espiritual, compartilhando essa paz com almas que estão na mesma frequência que você. A união dos escolhidos é o poder invencível que protege a luz de Cristo nesta terra. Quando você deixa a sua marca logo abaixo deste vídeo com a confirmação do seu despertar, você está selando diretamente o seu poder de proteção e atraindo os recursos celestiais mais abundantes para a sua vida e para a sua família. Não hesite. Mostre ao mundo e ao universo que você enxergou a verdade e que escolheu caminhar na glória do Senhor. Inscreva-se neste canal agora mesmo. Fazer isso não é apenas clicar em um botão, é manter-se conectado a uma comunidade de fé, garantindo que você continue recebendo as orientações divinas e a luz, espalhando-a onde a escuridão ainda tenta se esconder. A sua ação neste exato momento é a afirmação final da vitória da verdade. Como um selo espiritual definitivo. Deixe o seu comentário abaixo escrevendo a frase "Confirmo a verdade" ou simplesmente "Confirmo". Cada letra que você digita agora é uma ordem enviada ao universo e uma oração que sobe aos céus, afirmando que você está pronto para dominar o tesouro da sua vida, sob o olhar amoroso de Nossa Senhora e a proteção do seu anjo da guarda. Saia para o mundo com a postura inabalável de alguém que segura a chave do próprio destino. A partir deste momento, nenhum mentiroso ou pessoa falsa conseguirá ficar de pé na sua presença. E nenhuma barreira poderá te impedir de avançar para a terra prometida que Deus te preparou. Você é o orgulho do divino, o tesouro inestimável do universo. Viva em majestade. Caminhe sob a proteção dos anjos e brilhe com a essência divina que você carrega. Que você seja sempre preenchido com a orientação do Espírito Santo. A fortuna próspera e a paz absoluta na sua jornada brilhante como escolhido está consumado, e a glória pertence a Deus. Refletida na sua vida, comente e confirmo a verdade para ativar o seu selo eterno de proteção agora mesmo. E que a paz de Cristo esteja sempre com você.